Olhando aqui no código da nossa implementação, da nossa fila, então, a gente criou uma classe que é o nosso tipo abstrato de dado da nossa fila, né? Onde a gente tem os atributos privados, início, fim, quantidade e o elementos, que é o nosso vetor aqui, e o nosso construtor, que a gente define ali que a nossa fila começa com o fim em -1 e o início 0. Por que o fim começa em -1? Porque a gente incrementa o fim e insere na posição do fim. Então o primeiro elemento vai ser inserido na posição 0, uma vez que na hora que a gente incrementar o fim e ele está -1, vai passar a valer 0, a gente vai inserir na posição 0. Criamos as funções isFull e isEmpty. isFull, que antes de inserir eu tenho que verificar se não está cheio. isEmpty, antes de remover, a gente vai verificar se não está vazio. A nossa função enqueue, que vai verificar se não estiver cheio, incrementa o fim e insere na posição do fim. E aí mostra alguns logs aqui também, só para a gente poder saber qual o valor de início, de fim e de quantidade. O nosso dequeue, que é para poder remover, né? Se não estiver vazio, a gente vai pegar o valor que eu estou removendo lá da posição do início, incrementa o início, decrementa a quantidade, e aqui só estou mostrando o valor que está removido no log e retornando também, isso aqui é só para poder visualizar. Função firstLast, que a last ficou para vocês poderem fazer, retornar o primeiro e o último elemento sem remover, e a função toString, que ela vai apresentar todos os elementos da nossa fila. E aí lá no nosso controlador aqui, né, a gente tem a instância da nossa fila, funções para poder adicionar. Mas se eu não é enqueue que adiciona, a enqueue ela vai colocar dentro do nosso tipo fila. Mas quem que vai interagir para poder pegar esse dado de entrada e chamar a função enqueue? Então aqui o nosso controlador ele vai servir o quê? Como um meio de campo ali entre a nossa classe da fila e o nosso front. O nosso front aqui é o nosso arquivo HTML, né? Então se a gente visualizar aqui, ó, a gente tem a nossa estrutura do nosso sistema de atendimento, aonde a gente vai entrar com dados no input, clicar no botão. Então, quem que vai fazer esse selecionamento? Pegar esse dado e chamar a nossa função lá enqueue para que realmente seja inserida. É aqui a nossa função. Então, diferentemente, né, a gente criou uma classe, agora a gente tem um script, JavaScript, né? Então, por isso tem esse function aqui. Aqui a gente está pegando qual que é o elemento que a gente vai inserir, né? Então, esse txt novo nome é esse input, né? Esse aqui, ó, é o txt novo nome. A gente está pegando isso, colocando aqui dentro dessa variável aqui, novo elemento. Se por acaso deu certo de inserir, a gente mostra a nossa fila, que é a função de mostrar que a gente já viu, e limpa ali o nosso input. Senão, vai estar cheio, né? Se não deu certo. Mostrar, basicamente, a gente pegar um elemento aqui que a gente tem dentro do nosso HTML, que é esse aqui, onde estão os dados da fila. Então a gente pegou esse elemento com getElementById aqui e está mostrando aqui no seu text content aqui, né? O text é o que vai mostrar a fila aqui, minha fila.toString, que é aquele método que a gente implementou. Para poder remover, que foi o que ficou para vocês fazerem, né? Então o removido vai receber o retorno do dequeue. Se o removido for nulo, a fila está vazia, se não, eu tenho elementos. Então vamos ver funcional aqui e a gente identificar um problema que a gente tem que resolver. Então aqui vamos inserir alguns elementos aqui. Então vai inserir Matheus, Fábio. Vamos olhar o terminal aqui. Como eu falei, sempre quando a gente está trabalhando com JavaScript é importante a gente ficar aqui de olho no console. Então a gente tem aqui, ó, marcadores do início, do fim, quando a gente começou, né? Aí depois aqui o fim incrementou para 1 e conforme a gente vai inserindo elementos aqui, ó, dentro da nossa fila, conforme a gente vai inserindo elementos da nossa fila, o nosso fim ele vai incrementando, porque sempre a gente está inserindo. Então o início na posição 0, o fim está na posição 2 e a quantidade de elementos, no caso aqui, é 3. Então vamos inserir mais elementos. E aqui no caso a minha fila já atingiu sua quantidade máxima, o fim já está na última posição do vetor, né? Se eu tenho 5 posições, ele está aqui na posição 4. Se eu tentar inserir mais um elemento aqui, por exemplo, ó, vai falar que a minha fila está cheia. E agora, por exemplo, então, se a gente for remover elementos, então vou remover, quando eu atender, vou atender quem está na posição 0, no caso que é o Matheus. Faltou a gente fazer um ponto importante, ó. Se eu mandar atender, ele falou que atendeu, mas ele não limpou aqui. Por que que não limpou? Porque a gente não pediu aqui para poder limpar, né? Então, quando ele está realmente aqui removendo, né? Depois dele dar o alert ali, a gente tem que chamar o nosso mostrar fila novamente, para que ele possa atualizar para a gente. Então, vamos inserir os elementos novamente aqui. Pera aí, deixa eu ver o que está acontecendo. Tá, foi que eu dei um F5 aqui. Então, conforme a gente vai inserindo, nosso fim vai sendo incrementado. Vamos encher a nossa fila aqui.
E se a gente tentar inserir mais um elemento aqui, falou que a nossa fila está cheia porque a quantidade já está 5. Se eu pedir para atender um elemento aqui, ó, atendido, limpou aqui, então agora eu só tenho, uma vez que a gente atendeu a quantidade de elementos aqui no DQ e a gente não está atualizando aqui, então por isso que a gente não está vendo. A gente poderia colocar esse mesmo print aqui lá no DQ, que eu acho que fica legal para a gente poder ver. Vamos lá fazer isso. Então vamos vir aqui dentro do DQ também, ó, para a gente poder ver esses marcadores aqui, ó, esse console log aqui. Vamos pegar ele está no enqueue, vamos colocar ele aqui sempre que der certo, antes de retornar o remove aqui, mostrar qual que é, mostrar que aqui está dentro do DQ, né? Quem que é o início, quem que é o fim, qual que é a quantidade. Isso aqui vai ser importante para a gente poder ver que realmente ali os nossos marcadores de início e fim eles vão movimentar e a gente vai enxergar aí um problema que a gente tem. Então vamos inserir de novo aqui elementos. Se eu tentar inserir mais um aqui agora, vou falar que a minha fila está cheia. E se a gente pedir para atender, Ana atendido, ó, Ana foi removido, DQ agora o meu início passou a valer 1, ó, antes ele valia 0, agora ele vale 1. A quantidade está 4, o fim está 4. Então aquela posição 0 ela ficou livre, mas se eu tentar inserir qualquer elemento aqui dentro da minha fila, por exemplo, se eu tentar inserir aqui a Maria, continua falando que a minha fila está cheia. Então vou remover mais um. Vou atender, Matheus atendeu, a gente está vendo aqui que nosso início passou para a posição 2 aqui. E se eu consigo inserir? Não consigo inserir. Por que a gente não consegue? Por mais que eu removi 2 elementos, o meu início agora está na posição 2, então a posição 0 e 1 elas estão livres ali, mas a gente não consegue inserir dados. É por causa da lógica que a gente colocou aí. Porque na nossa lógica a gente vai inserindo até a última posição. Depois, se eu estiver na última posição aqui, ó, por exemplo, aqui, o último elemento que eu tenho da minha fila aqui é o Fábio. Fábio aqui, ele está lá na posição do fim, que é 4. Se eu fosse inserir mais um elemento, considerando aonde que eu ia inserir, como que eu iria inserir no fim aqui, se eu não tenho a posição 5, né, uma vez que o meu índice é de 0 a 4, para um vetor de 5 posições, a gente teria que fazer um jeito que a próxima posição depois da última fosse a posição 0. E aí a gente cria uma estrutura que a gente chama de fila circular. Então, por mais que eu vou atendendo aqui, ó, vou atendendo, se eu pedir, minha fila está vazia. Então não tem ninguém. O meu início está na posição 4, meu início está na posição 5, meu fim está na posição 4. A quantidade aqui é 0 aqui, a quantidade de elementos que tem. Deixa eu voltar aqui um pouco o meu terminal, que aqui vai dar para ver. Aqui, ó, eu tenho o meu início tá na posição 5, meu fim está na posição 4 e a quantidade ele é 0. Então a minha fila aqui, ó, da forma que ela está aqui, ela está vazia. Se eu pedir para atender, ela está vazia. Mas se eu pedir para inserir também, ela está cheia. Então a gente tem uma inconsistência lógica aqui nesse formato de implementação. Ele funciona, como eu falei, no formato de fichinhas, né? A gente vai entregando fichinhas ali e acabou essas fichas, eu não consigo atender mais. Para resolver isso aqui, que é a nossa atividade, o objetivo é o quê? É pesquisar como a implementação de uma fila circular consegue resolver esse problema. Qual que é a ideia de uma fila circular? A ideia que a gente tem da implementação de uma fila circular é que aqui a gente tem um vetor, a gente passa a pensar nele de forma circular. Então, se a gente pegar aqui, que, por exemplo, aqui, o primeiro elemento que eu tenho é o 10, depois aqui a gente tem um 20, tem um 30. Se eu for inserir mais um elemento, que está na posição 3, inserir o quê? Incrementa o fim, insere na posição do fim. Vai inserir na posição 4. E se eu tiver na posição 4 eu for inserir mais um, incrementa o fim e vou inserir na posição do fim. Só que qual que é o teste lógico que a gente vai ter que fazer aqui? Ó? Se o fim estiver na última posição do vetor e eu tiver espaço ainda, a gente vai inserir em qual posição? Na posição 0. Então a gente vai ter que mudar algumas coisas aqui na nossa lógica e é isso que vocês vão descrever aí. Por exemplo, para poder verificar se está cheio, ao invés de fazer esse teste lógico, a gente vai verificar o quê? Para verificar se está cheio, a gente vai verificar se a quantidade é igual ao máximo de elementos, ao tamanho máximo do vetor, né? Então, eu vou verificar se o meu QTD, se ele é igual ao length do meu vetor. Só isso. Então, é essa alteração que tem que fazer. A outra alteração que vocês têm que propor aí, para que a nossa fila funcione de forma circular e a gente resolva esse problema lógico aí, qual que é o problema lógico? Eu vou inserir elementos. Beleza, encheu. Mas se eu remover elementos, eu teria que ter como continuar inserindo, porque eu abri espaço. Mas no caso, nessa implementação não está funcionando. No caso aqui,
da nossa função inserir, o que a gente faz aqui? Ó? A gente incrementa o fim e insere na posição do fim. Mas o que a gente vai ter que fazer aqui? Ó? A gente vai ter que fazer um teste lógico aqui. Ó. Vai verificar se o nosso fim estiver na última posição. Qual que é a última posição do vetor? É aqui, ó, a gente tem até aqui, ó, o elementos length menos 1. Então, se o meu fim estiver na última posição, não está cheio, e o meu vetor, o meu fim está na última posição, então o meu fim vai ter que ir para qual posição? O meu fim vai ter que ir para a posição 0. Então, isso a gente vai fazer o que? Com que ele pule. Não é natural, né? Então, a gente vai ter que fazer esse teste lógico para que ele consiga passar para a posição 0. E a mesma coisa a gente vai ter que fazer aqui na nossa função dequeue, né? Então, se não estiver vazio aqui, não, ao invés de simplesmente aqui a gente incrementar aqui o nosso início, né? Então, se não estiver vazio, antes de simplesmente incrementar o início, o que a gente vai ter que fazer? Verificar se... Então, deixa eu colocar aqui que vocês vão estruturar depois. Então, se o nosso início tiver na última posição, que é o elemento na última posição. Se ele estiver na última posição, o meu início vai passar a valer quanto? Aí vocês estruturam aqui direitinho, né? Início vai passar a valer 0. Se isso aqui for verdade, se isso aqui não for verdade, o que você vai fazer? Aí vai ser o else e vai executar início mais mais. Então, inserir é o quê? Eu estou na última posição? Não. Então, fim mais mais aqui, ó. Antes de fazer aqui o fim mais mais, né? Então, aqui eu vou tacar um else e aí vai ser o fim mais mais aqui, ó. Antes de inserir, eu estou na última posição? Não. Então, fim mais mais. Estou na última posição? Não. Fim mais mais. Estou na última posição? Estou. Fim vai passar a valer 0. Então, a gente passa a ter uma estrutura circular. Então, a atividade é fazer o quê? Pesquisar o que é uma fila circular, quais alterações que a gente tem que fazer nesse código aqui, nesse código nosso. Nenhum outro código é válido que foi enviado. Então, vocês têm que enviar a função enqueue, a função dequeue e a nossa função spool alteradas aqui para que a nossa fila consiga funcionar de maneira circular, ou seja, a gente remover essa inconsistência lógica que a gente observou.